Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um instantinho. Queridos, quando iniciamos a Santa Missa, rezamos a oração de coleta, e essa oração diz assim: concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Olha que coisa impressionante. Vivemos hoje, principalmente nesses últimos tempos, onde tivemos o anúncio da renúncia do nosso Santo Padre, o Papa Bento XVI, foi e está sendo ventilado no mundo inteiro um rio de coisas contra não só a figura do Papa, mas contra a figura da própria Igreja. E por que não dizer do próprio Cristo? E por que não dizer de cada um de nós que somos cristãos? Ora, um bombardeio se formou desde o anúncio no dia 11 de fevereiro contra a figura de Pedro, prefigurado ali na figura do Papa, contra a Igreja Católica, contra o sacerdócio, e nós ficamos no meio desse turbilhão de situações dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Me permitam dizer que eu, como padre, muitas vezes me sinto até bombardeado por tantas informações que a gente fica meio que tonto, né, dentro de tanta situação. Mas o que nos garante a fé inabalável é o Evangelho que acabamos de ouvir. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Ora, é promessa de Cristo, é promessa do fundador da igreja, daquele que chamou à vida cada um de nós como cristãos. Toda a igreja, a inspiração da igreja é dada por Jesus. E você entra nos meios, nas redes sociais, né? Agora há um bombardeio também, uma novidade, esses dias eu estava vendo, profecias. Será que o próximo Papa será o anticristo, né? Profecia assim, profecia assado. Quantos cristãos estão sendo levados por ignorância na fé, por coisas pequenas, por coisa de dizer: meu Deus, a palavra nos garante, as portas do inferno não irão prevalecer, não irão ganhar dentro da casa que é de Cristo, edificada na rocha que é o Senhor. Então nós como católicos, e agora mais do que nunca, nós como cristãos precisamos ouvir do Senhor essa expressão que tanto repetimos, né, dizendo: não tenhais medo, eu estou convosco. É o próprio Senhor que nos lança para águas mais profundas, para novos tempos. É o próprio Senhor que abre o nosso coração para acolhermos essa verdade que acabamos de rezar. Nada poderá nos abalar, nada poderá roubar a certeza da vitória que vem de Cristo Jesus. Somos bombardeados de todas as formas e maneiras? Sim,
mas o nosso fundamento, a nossa fé está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O único que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos acontecendo de um lado para o outro, não tenha olhos voltados a não ser Jesus Cristo. Olhe para Ele. Enxergue a figura de Cristo e você com certeza irá se colocar dentro daquela cena, quando os discípulos, no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade, disseram: vamos acordá-lo, ele não percebe que nós vamos perecer aqui? Disseram: acorda, Senhor. E Jesus acorda e repreende os discípulos, dizendo: homens de pouca fé. Na igreja, se hoje nós estamos passando esse temporal que está vindo contra a figura da igreja, ou a figura do Papa, devemos olhar quem está conosco, quem caminha conosco, quem está no barco, quem é o guia de toda essa trajetória, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim nós vamos sendo animados nesse período de quaresma, nesse período de recolhimento, nesse período que nós olhamos para a figura do Cristo mais próximo de nós e dizemos: Senhor, há muitos lobos querendo devorar, né? Há muitos leões rugindo aqui e acolá, querendo devorar a nossa fé, nossa esperança, mas nós temos uma certeza: quem está conosco? Cristo Jesus. Ele nos conduz, Ele impulsiona a barca da igreja para seguir para águas mais profundas. Mas olhando para esse tempo de quaresma, esse tempo novo que nós estamos aqui mergulhando a cada dia, surge aos nossos olhos também, olhando, ouvindo a Sagrada Escritura hoje, ouvimos pelo menos 3 pontos que são necessários compreendermos o que estamos vivendo nesse tempo de quaresma. No último carnaval, eu fui para João Pessoa, na comunidade das irmãs, fui pregar o retiro lá uma quadra gigantesca, mais de 2.000 pessoas ali reunidas, e um dos padres que ali visitaram, foi lá dar uma palavra, o santuário Nossa Senhora da Penha, lembro o lugar dele, mas não lembro o nome do padre. E ele chamava à tona esses pontos, e desde lá, eu vi no dia 11, 12, não lembro mais exatamente o dia que ele pregou, mas esses 3 pontos estão sendo como que pontos para viver uma boa quaresma na figura do Padre Rafael. Ele dizia para nós: o primeiro ponto da quaresma que você tem que se questionar, se autoanalisar, é o tempo. Como eu vivo o meu tempo? E aqui nós trazemos a dimensão de família. Como eu vivo a qualidade do meu tempo com a minha família? Porque às vezes a gente faz tanta coisa, corre de um lado, corre para outro, faz uma coisa, faz outra, mas a qualidade do meu tempo como esposo, eu dou, de fato, o meu tempo como esposo para a minha esposa? Eu sei olhar minha esposa como deve ser olhada, ou vice-versa? Como esposa, eu tenho um tempo dedicado ao meu esposo? Porque às vezes na figura de pais, no papel de pais, isso é muito comum ver hoje nas famílias, os pais vão esquecendo que eles, antes de ser pai, eles são marido e mulher, são namorados, né? São eternos apaixonados. Os filhos precisam enxergar na figura do pai, na figura da mãe, não 2 seres sobrenaturais que dizem o que tem que fazer em casa, nas regras básicas da família. Mas os filhos têm que olhar para os pais e dizer: meu Deus, o amor mora lá em casa, a paixão mora lá em casa, né? O bem que façamos um para os outros mora lá em casa. Como seria bom que todos os filhos enxergassem dentro da sua própria casa o valor e a dimensão profunda do amar um ao outro. Mas a gente corre tanto, vive um tempo tão escasso, né? Até brinco, tem pessoas que às vezes não vai em casa almoçar, come na rua, faz lanches, corre para um lado e para o outro, e se você perguntar: por que você corre tanto? Porque eu quero economizar o meu tempo, né?
Não vou fazer assim porque eu quero economizar meu tempo. Economiza tanto que não sabe como vai gastar o seu próprio tempo. Pessoas que caem no ativismo tremendo, frenético, que você diz, meu Deus, aonde essa pessoa vai chegar? Num estresse, numa estafa, num desespero, porque vai reconhecer que não pode fazer tudo na vida. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que nos chama a atenção nesse tempo de Quaresma, é nos perguntarmos como estou vivendo o meu tempo, como é marcado o meu tempo, o que rege o meu tempo. Ora, o que rege meu tempo são as preocupações, é a esperança. O que rege o meu tempo é o amor que vou plantando no coração das pessoas que estão ao meu redor. Fica essa primeira pergunta para fazermos. O meu tempo, como eu vivo? Essa semana, agora quarta-feira, eu tive uma experiência de finitude de tempo que eu nunca tinha passado na minha vida. Eu estava em casa à tarde, uma paroquiana ligou, disse, padre, o senhor pode ir comigo até o hospital, que meu esposo está muito doentinho, está na UTI, e eu quero que o senhor dê a unção dos enfermos. Eu disse, vamos sim, não tinha missa à noite, vamos lá no hospital para dar a unção dos enfermos. Chegamos lá, a visita era às 8 da noite. Deu 8h40 e eles não deixaram a gente subir na UTI, porque estava tendo um procedimento na UTI. Deu 9 horas, eles não permitiram a nossa subida. E o tempo marcado naquela angústia de espera, a família angustiada, as pessoas que estavam naquela sala, todos eles esperando uma resposta, para subir e visitar os membros daquele que estava na UTI, membro da família que estava na UTI, todos eles falavam alguma coisa para consolar o coração de um e do outro. Ora, deu 9h15, disseram, olha, o padre e a esposa podem subir. Nós subimos, quando chegamos lá, fomos atendidos por um médico de plantão, muito atencioso, muito educado, mandou nos sentar e repuxou toda a ficha daquele homem, o que ele passava, o que deixou de passar, ele sofria de problema de coração. E a esposa, durante 10 minutos, o médico falando que ele tinha falecido, ela não aceitava. 10 minutos, porque no primeiro instante eu disse, meu Deus do céu, ele faleceu, mas ela não queria aceitar a notícia, e aquilo doía, aquilo era doloroso, não só para ela, mas também para mim que estava ouvindo a situação. Chorou, depois que a ficha caiu, a situação caiu em seu coração. Depois tinha a dura e árdua missão de descer para anunciar os familiares que o esposo tinha falecido. Ela disse, padre, por favor, fala para o meu filho que meu esposo faleceu. Gente, foi uma experiência dolorosa, eu chegar próximo daquele jovem, devia ter seus 20 anos, para falar que ele tinha perdido o pai. Me faltou palavras, me faltou firmeza, eu não sabia o que falar para ele, eu simplesmente peguei na mão e disse, vamos louvar a Deus pelo tempo que seu pai ficou com a sua família. E ali ele já tinha entendido tudo, E depois nós fomos na casa deles, fui no velório, fiquei todo o tempo até o sepultamento, e um tempo marcado, um misto de dor, um misto de olhar e dizer, perdemos esse ente querido, mas acima de tudo o que dava um conforto no coração, é que aquele homem soube ser pai. Aquele homem soube marcar o coração daquela mulher como esposo, era um casal super apaixonados. Aquele homem soube marcar o tempo como pai daqueles 3 filhos, porque os filhos ficaram completamente desnorteados, mas também chamavam a atenção dos bons momentos que eles viveram. Um pai que soube ser pai, um homem que soube ser esposo, um homem que soube ser amigo. Um tempo marcado num compasso certo. Eu saindo daquele cemitério, na quinta-feira, eu fiquei me perguntando, e estou me questionando até agora, como seria o meu velório. Até brincava com as meninas que vieram comigo, Meu Deus, como será o meu velório? Será que eu vou ter familiares chorando perto de mim? Será que vou ter amigo? Não quero morrer agora, viu? Pelo amor de Deus.
Mas como será? Porque aquilo veio o meu questionamento, o que eu faço com o meu tempo? Quais são as sementinhas que eu estou colocando ao meu redor? Porque eu vou colher um dia. Então, é um convite que o Senhor também nos faz, de dizer, como é que eu estou marcando o meu tempo? O tempo aqui é tão breve. Eu perdi uma amiga no final do ano passado, com 97 anos, e ela dizia, padre, viver é tão bom, com 97 anos. Dona Ilíria, uma mulher santa, viver é muito bom, e se nós vivermos 100 anos, ainda é pouco, para conhecer tudo que esse mundo tem, para fazer tanto bem. Então hoje como família, a primeira coisa que nós nos questionamos é, como é que eu vivo o meu tempo como família? Como é que eu vivo o meu tempo como pai? Como é que eu vivo o meu tempo como esposo? Como é que eu vivo o meu tempo como filho, como irmão, como amigo? Tem qualidade ou não? É o primeiro ponto que nos questionamos. O segundo ponto é justamente os dons que nós precisamos colocar sempre em exercício. Ora, eu tenho, por exemplo, a facilidade de falar, a facilidade de me comunicar. Tem gente que tem a facilidade de sorrir, de fazer os outros felizes. Sempre na família, na minha família também tem um palhaço da família. Aquele que quando chega, anima todo mundo, É a melhor piada, ele que conta, o ambiente fica descontraído. Sem ele a festa não tem graça. Isso é um dom de ser família. Também tem aqueles que têm um dom de ser chato, Que vem tudo errado dentro de casa, que nada presta, que nada funciona. É dom, vai nos santificando, Nos ajuda a ser um pouco mais santo. Ora, tem aqueles que têm o dom do acolhimento, aquele dom do conselho, aquele dom que você olha e diz, nossa, sem fulano a nossa família não tem graça. Segunda pergunta que nós fazemos como família, nesse tempo de quaresma, eu sei partilhar os meus dons que Deus me confiou, ou ultimamente eu estou enterrando, porque estou emburrado, Ultimamente eu não quero saber de nada nem de ninguém, eu quero viver o meu mundo, a minha esfera, eu quero que o mundo se exploda, porque eu estou vivendo a minha agora. Pessoas que, por exemplo, como família, não conseguem mais partilhar um abraço, um sorriso. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, ela falava assim, padre, esses 40 dias de quaresma, eu vou passar 40 dias de jejum, Todos os dias eu vou fazer jejum. Uma pergunta só e desmontou todos os 40 dias de santidade que ela queria viver. Eu perguntei, você já perdoou aquela pessoa que você não consegue nem pensar, porque quando pensa tem náuseas? Ela disse, pelo amor de Deus, nem fala, E vive na mesma casa, detalhe. Então a gente olha, para que morrer de fome no jejum, se eu não consigo perdoar alguém? Para que você se matar, se martirizar, fazendo grandes penitências, se eu não consigo olhar para alguém e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, se eu não sei plantar no coração do outro a bondade? Então eu preciso olhar que os dons que Deus me convida a partilhar é diários, são constantes, como família principalmente. Hoje em dia nós vivemos uns dons tão retraídos, escondemos tanto dos nossos dons. Semana passada eu tive uma experiência fantástica. Recebi lá na nossa casa uma visita ilustre de uma amiga que veio lá de João Pessoa, que estava defendendo uma tese de mestrado, Ela é oftalma e falando, toda a dimensão do glaucoma, aquela coisa toda. Mas eu estava super preocupado, que eu queria agendar um médico. Eu queria agendar um otorrino. A amiga chegou, eu fui pegá-la no aeroporto, ela contou toda a trajetória da tese dela, falando de glaucoma, especialista nos olhos, até mesmo mencionou que o meu pai tinha sido paciente dela. Contou todo o cenário, mas eu estava tão preocupado com a minha garganta, que eu não ouvi bem o que ela falava e deixei passar. Só que à noite eu disse, nossa, eu vou pedir a Marielle, a médica lá, vou pedir a Marielle para ver a minha garganta. Mas, gente, ela era oftalma, eu queria que ela visse minha garganta. Eu disse, tudo bem, passei a noite,
No outro dia cedo, eu estava tomando banho, não deu outra. Eu caí na gargalhada, eu caí ali numa crise de riso, porque eu fui ver o furo que eu estava dando. Eu estava pedindo uma especialista dos olhos para ser especialista da garganta. E eu não me contive e fui falar com ela, né? Ela disse: ai, padre, não se preocupa. Já aconteceu de uma paciente chegar no meu consultório e eu perguntar: dona fulana, está tudo bem? Ela: está tudo ótimo, só a minha perna que está um pouco complicada, né? Eu disse: então tem de tudo. Mas isso me ensinou dizendo que nós só escutamos aquilo que queremos ouvir. Dentro de casa, isso é batata, né? Às vezes a mulher fala, o marido só escuta o que quer. Às vezes os pais falam, o filho só escuta o que quer. E quando faz errado, quando quebra a cara, olha com a maior cara de pau e diz: você me falou isso? Tem certeza? Ora, somos assim. Porque quando nós focamos, eu estava focado na minha garganta, eu não queria saber se ela era oftalma, que cuidava só dos olhos, especialista, mestra, né? Então, a vida é mais ou menos isso. Nós focamos numa área, nós não queremos, muitas vezes, partilhar os nossos dons uns com os outros, e ficamos meio que atrofiados. Queremos só aquilo que queremos e nada mais. Quantas vezes, dentro de casa, a gente olha que um membro da nossa família não é do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. E a gente quer enquadrar o outro, tem que ser desse jeito, você tem que ser assim, tem que ser assado. E se não for, desanda o caldo, né? Então também é um tempo de quaresma, de me perguntar: o que estou fazendo com os meus dons? Dom de ser família. O terceiro ponto que chama a atenção nesse tempo de quaresma, que não seria menos importante, porque é o terceiro, é justamente o dom da partilha dos bens. Isso, quando nós falamos dentro de casa, é uma tragédia, né? Quem pegou o meu sapato? Quem pegou a minha roupa? Né? Quantas famílias entram em crise profunda porque não sabem partilhar as coisas materiais? Quantas brigas de herança? Quantos irmãos que não querem saber do outro irmão por causa de herança, de dinheiro? Quantos filhos matam os pais? Quantas pessoas fazem loucuras porque vivem no seu egoísmo, na sua ganância? Querem cada vez mais acumular. O grande escândalo para o mundo: porque o Papa renunciou, né? Porque ele deixou de ser Papa, porque ele abriu mão do legado de Pedro. Ora, nós pregamos tanto a simplicidade, a renúncia, a verdade, e quando alguém tem coragem de viver isso radicalmente, é estranho para alguns, é loucura para o mundo, mas sabedoria para Deus. Então nós precisamos olhar que, como família, também nos faz esse questionamento: como vivo a partilha daquilo que é material? Tem casas que você entra, parece uma casa fracionada, né? Há uma casa dentro do quarto de um, há casa dentro da gaveta do outro, há uma geladeira para um, há uma geladeira para outro, né? A dimensão da partilha passa longe. Quem pegou, né? Tem até um livro: quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu iogurte, eu comprei, é meu. Quantas brigas infernais por causa, sei lá, de um iogurte, de uma salada. Pessoas que perdem literalmente a cabeça porque, sei lá, alguém pegou 2, 3 reais de outro. Então nós precisamos olhar que, como família, nós devemos ser família. Quando o outro precisa, nós temos que ser família para estar junto. Não é só para estar numa fotografia, bonitos, né? Todos enquadrados, bonitinho lá na parede. Não. Família é cumplicidade. É um casamento perfeito, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias devemos ser família para dizer: conta comigo. Talvez eu tenha N diferenças com os meus irmãos, eu tenho mais 4 irmãos. Temos coisas que eu não concordo de maneira alguma, mas se eles precisam, eles sabem que podem contar comigo para tudo. Eu tenho 15 sobrinhos, né? Tem uns sobrinhos que eu olho e digo: meu Deus do céu, para onde essa criatura vai?
mas eles têm a segurança quando quebram a cara, ou quando precisam de alguma coisa, ou quando o sapato aperta, tio, liga, reza para mim, né? Reza por mim, faz isso, faz aquilo. Ora, nós precisamos dizer que como família, devemos contar uns com os outros. Não escutar só o que nós queremos escutar, falar só o que nós queremos falar, sentir só o que nós queremos sentir. Família é dureza, sim. Família, às vezes nós nos sentimos arrebentados. Queremos fugir, queremos estar do outro lado do planeta, menos perto da nossa família, menos perto daqueles que Deus nos confiou. Mas é aí que nós devemos ter força, e do mesmo jeito do Evangelho, se Deus constituiu a minha casa, o inferno não vai prevalecer sobre ela. E dentro dessa dimensão do inferno não prevalecer sobre ela, e aqui é a beleza, por isso que eu falava no início da Santa Missa, você que está aqui, você que está em casa, às vezes sozinho reza, talvez 2 ou 3 estejam reunidos, rezando por toda uma família que é gigantesca. Parabéns, porque você recebeu uma missão dada por Deus, chamada a ser para-raio. Fala para a pessoa que está do seu lado isso. Você foi chamado por Deus para ser para-raio. Quando você entra aqui nas dependências da televisão, você, por acaso, você vê o para-raio? Raramente alguém percebe. No prédio que você mora, na rua que você mora, nas nossas cidades, raramente, né? Ultimamente a gente tem ouvido tantas reportagens sobre raios, estou lembrando desse fato. Então, raramente você vê um para-raio ou dá importância ao para-raio, mas eles estão lá. Quando começa a cair raio, a função dele é atrair e livrar todo o povo que está ali embaixo. Dentro da nossa casa, nós somos para-raios. Dentro do nosso trabalho, nós somos para-raios. Na vida, na igreja, nós somos. Porque quando acontece, quando o sapato aperta, todo mundo vai olhar para você que é tão criticado, você que é tão colocado de lado, vai dizer: olha, você tinha razão, reza por mim, pede a Deus por mim, né? Às vezes nós somos taxados porque rezamos, porque somos de Deus, porque estamos mais próximos do Senhor, nós somos taxados de loucos, estamos perdendo tempo, barata de sacristia, né? Você está perdendo seu tempo, isso e aquilo outro. Quantas brigas tem dentro de casa, porque o homem reza, a mulher reza, um filho reza, ou outra pessoa reza. Quantas confusões. Mas na hora da tempestade, todo mundo reconhece a função do para-raio. Por isso, você como para-raio, você como fortaleza em Deus, você tem que olhar além e dizer: é com Deus que eu vou vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então vai vir ventos contrários? Sim. Irão vir as tempestades? Sim. Irão cair raios? Sim. Mas quando eu estou firme em Deus, nessa rocha inabalável, as portas do inferno não irão prevalecer sobre a minha casa, sobre a minha vida. Mas, Padre, lá no meu trabalho, tem um espírito de confusão, tem uma criatura invejosa, né? Parece que é o Senhor dos raios. Tudo o que acontece, joga um raio contra a minha vida, né? Aquela pessoa que tem prazer de ouvir que você foi chamado a atenção, dizer que você perdeu alguma coisa. Tem gente que tem prazer com a desgraça dos outros. Sabiam disso? Tem gente que tem prazer quando olha que o outro está se dando mal na vida. Os ditos invejosos por natureza. E quantas pessoas invejosas estão ali, circulando na nossa vida, bem perto de nós, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no círculo de amigos. Mas nós precisamos estar firmes em Deus, porque se a gente não está firme em Deus, o vento contrário vem e vai nos derrubar. As forças do inferno é como fumaça
e vai penetrando lentamente, sutilmente na sua vida, e quando você olha e diz, meu Deus, o que aconteceu? Foi de repente. Não, não foi de repente. Nenhuma família acaba de repente, nenhum casamento acaba de repente, nenhuma profissão acaba de repente. A gente que não percebe que o inimigo está lá de trás, sutilmente, corroendo, devorando, como traça, tudo o que está à sua volta. Mas se Deus te trouxe hoje, você que está em casa nos acompanhando, você foi chamado por Deus para ser esse para-raio. Dizer, aqui não, na minha casa manda o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa seremos de Deus, a minha família será de Deus. Então comece por você. Fortalecido, ungido, capacitado por Deus para seguir em frente, sem medo, sem receio, porque Ele é o nosso pastor. Ouvimos isso no Salmo, né? Ele é o meu pastor e nada eu posso temer. A minha força, a minha fortaleza vem do Senhor que fez o céu e a terra. De quem eu vou ter medo? Ah, padre, mas lá em casa o negócio está pegando. A gente até diz, o bicho está pegando. Então amarra esse bicho pelo pé. Jesus, Maria e José, amarra esse bicho pelo pé, né? Faça essa oração. Vamos dizer junto? Jesus, Maria e José, amarra esse bicho pelo pé. Mas está solto. Pede para a Sagrada Família amarrar esse bicho pelo pé. Amarra o que está preso, está solto dentro da tua casa, para que você possa ter tranquilidade em Deus, viver na tranquilidade em Deus, ouvir o que Deus quer falar, ter atenção, né, para ouvir o que os outros estão falando, senão vai cair a tentação do padre, né? A oftalma querendo que a mulher cuidasse da minha garganta. Então eu tenho que olhar e dizer, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, o que tem para minha casa, e assim eu vou seguir em frente, declarando a vitória em Jesus. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado isso. A sua vitória está em Jesus, e somente nele você deve confiar. Coragem. A tua casa está fortalecida na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Aí você vai dizer, padre, lá em casa está feio. Está feio. Pede para Deus dar um jeito, né? Ele conserta tudo. Ele chama tudo do nada. Ele é o Criador. É o melhor cirurgião plástico que existe, é Deus. Ouvimos ontem na leitura, primeira leitura de Esther, né? Deus embelezou Esther para vencer o seu inimigo, Deus embelezou Ruth para vencer o seu inimigo, Deus embelezou tantos homens e mulheres. Só basta olhar para mim, a beleza em perfeição, né? A simpatia em perfeição, beleza de Deus. Se rezamos, se mergulhamos em Deus, Deus vai nos embelezando, vai embelezando a nossa casa, vai embelezando a nossa vida, para vencermos os inimigos, para olharmos além, dizer, Senhor, a minha vida é abençoada. Termino dizendo isso, não amaldiçoe a sua casa, não amaldiçoe a sua família, dizendo, não presta, não tem jeito, está feio, está ruim, está tudo perdido. Ao contrário, abençoe. Senhor, está tudo desorganizado, mas eu sei que o Senhor vai organizar tudo. Deus abençoe o meu casamento, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe o meu trabalho, Deus abençoe o meu dinheiro, Deus abençoe a minha saúde. Declare bênçãos. Cada vez mais que você declarar bênçãos, bênçãos você vai colher. E assim você vai declarando vitória, vitorioso você vai ser. Agora, se você vai caindo no pessimismo, está tudo ruim, nada presta, não tem jeito, de fato você vai viver essa mesmice para o resto da vida. Porque em Deus nós faremos proezas, grandes coisas nós fazemos no Senhor. Amém? Amém. Então fica de pé, estende suas mãos para o altar, e você vai dizer assim comigo, Senhor Jesus, eu coloco em teu altar
Eu coloco em teu a altar minha fraqueza, a fraqueza da minha família, a fraqueza da minha porque família, eu creio, porque eu creio, fortalecido na tua graça, fortalecido na tua graça, nada pode me abalar, nada pode me abalar, nada poderá roubar a minha fé, nada poderá roubar a minha esperança, a minha o esperança, meu auxílio, o meu auxílio, que vem de tuas mãos benditas. que vem de tuas mãos benditas. Recebe, Senhor, Recebe, a minha prece, a minha oração, a minha súplica, a minha família, porque eu creio, Senhor, no poder da tua palavra, que Satanás não irá prevalecer em tua igreja, em minha casa, em minha família. Nada poderá roubar, Senhor, nada poderá roubar a vitória a vitória que vem de tuas mãos. que vem de tuas mãos.